Boa noite, eu sou a Magda Portugal, sócia fundadora da Portugal Investimentos. Estou aqui hoje com o nosso sócio do Sul, o Márcio Búrigo, e nós vamos entrevistar um pai e uma filha. Portugal Investimentos Inovação, eletros inteligentes. Francimar Ghisoni Pereira é engenheiro e conhecido em sua região por sua criatividade em produtos inovadores na área de chuveiros. Sabe aquele cabinho que regula a temperatura dos chuveiros eletrônicos? Obra sua. A empresa nasceu a partir da observação dos problemas do dia a dia de sua família e de uma busca constante em solucioná-los de forma prática, segura, eficiente e a um custo acessível, e unindo a maturidade e expertise adquiridas com a Thermosystem em seus mais de 25 anos de experiência industrial, com o persistente brilho nos olhos que solucionar novos problemas e encarar novos desafios traz, Francimar fundou a Eletros Inteligentes. A ele se juntaram a sua filha, a engenheira Laís Ghisoni, que está aqui hoje conosco, e o seu genro, o engenheiro Paulo César Fernandes Pereira, trazendo a força do trabalho, experiências profissionais diferentes, tendências atuais na construção e gerenciamento da empresa e muita vontade de fazer acontecer e estar dentro da casa das pessoas através dos seus produtos. A mágica funcionou. Leia-se: trabalho, comprometimento, investimento, análise, melhorias e uma infinidade de outras atribuições. E a empresa vem agregando cada vez mais colaboradores e pode estar dentro da sua casa, trazendo soluções para a sua vida. Francimar, Laís e Márcio, muito obrigada por estarem aqui hoje. Dá um alô aí para aparecer. Olá. Oi, tudo bom? Márcio. Boa noite Magda, boa noite Francimar, boa noite Laís, bem-vindos. Legal. Francimar, eu quero começar com você. Na introdução da Eletros Inteligentes, eu contei como ela nasceu, mas faltou dizer, eu deixei essa para você, qual é o seu principal produto e como surgiu a ideia de criá-lo. Como foi o processo de desenvolvimento do produto e quanto tempo durou para o lançamento? Bem, nós começamos com o objetivo de resolver, né? A inovação, ela vem exatamente no momento que você vai resolver um problema, né? As pessoas pagam pela solução de um problema. E nós começamos para resolver o problema do secador de cabelo sem barulho, e dali vimos que teríamos que ter um P&D mais forte, e logo em seguida vimos que era necessário desenvolver um produto de um bem de primeira necessidade. A fábrica teria, na concepção de você ter um produto de um bem de primeira necessidade, como foi a minha história com a Thermosystem, né? Que é o caso do chuveiro. Eu classifico que existem dois tipos de produtos: os bens de primeira necessidade e o resto, né? E aí que a gente viu que existe um problema sério do esquecimento no fogão a gás, né? A gente coloca lá o leite, o ovo nosso de cada dia, feijão, alguns, né? Feijão, o arroz, né? E aí vai para o WhatsApp, né? E, meu Deus, só via quando... Só sente quando dá o olfato, né? O cheiro, né? Ui, tá queimando, né? E aí, então, a gente viu que há uma necessidade de colocar um timer no fogão. E aí começamos a desenvolver um botão, né, ali, um botão, como se queríamos pegar um botão e trocar. Tira o teu botão e bota o nosso, né?
E aí chegamos à conclusão que era necessário colocar um sistema, quer dizer, fazer um fogão mesmo, porque o botão que nós criamos ficou um Frankenstein, ficou algo assim que as donas de casa, as mulheres, principalmente as mulheres, né, que são muito exigentes, não iriam colocar aquele botão que nós criamos, né, porque ficou muito grande para fazer todo o dispositivo. E aí surgiu, então, esse que tem aqui o banner aqui atrás, né? É o Cooktop Timer System. Dá para lembrar? É bonito, hein? Né? É bonito. É um Timer System, né? E onde a gente coloca, né, a tecnologia, né, timer no botão. Né? Quanto tempo demorou o desenvolvimento do Cooktop Timer System? É uma faixa de uns 18 meses aí. Né? 18 meses foi o tempo desde a... Né? Porque você tem a ideia, né? Ele tem todo um processo de desenvolvimento, né? Para você chegar no produto final. E começamos a vender agora em março, na pandemia. Né? No meio da pandemia, né? Mas está indo. Aproveitando, né, que a nova geração, queria fazer uma pergunta para a Laís. Como é que está a empresa atualmente, né? Então, é uma empresa, uma jovem empresa, nasceu no meio de uma pandemia, né? Um desafio muito grande. Qual é o momento dela agora, Laís? Então, a gente está em fase de crescimento, né? Os números vêm melhorando cada vez mais, mês a mês, né? O fato da gente, porque a gente começou como uma startup, né? Com um produto em desenvolvimento, o processo de certificação do Inmetro foi um desafio também, né? Conseguir passar em todos os ensaios que são exigidos pela norma, né? Então, duraram aí também aí alguns meses, foi no ano de 2019, até que no ano passado a gente conseguiu deixar o produto redondo, com toda a inovação, a gente quis inovar, inclusive, na embalagem, né? Realizamos uma embalagem diferenciada, tudo para trazer credibilidade também para o consumidor que gosta de receber um produto com uma cara também, não só o produto, mas todo o invólucro dele, né? Também de uma maneira bem especial. E aí, junto com a pandemia, o produto começou a ser colocado em algumas lojas na nossa região aqui de Tubarão, e a gente começou com um representante colocando as peças em algumas lojas, mas aí o negócio começou a ficar complicado pelo fato da pandemia, as lojas ficarem em uma situação complicada. Então, a gente tomou a decisão de partir para a internet. Estamos aí vendendo nos principais marketplaces, né? E com isso a gente está conseguindo crescer, né? Mostrar. A gente está com o nosso e-commerce. Aqui a gente consegue mostrar os principais marketplaces que a gente está atuando. Não sei se dá para ver bem. Amazon. Não, fala para a gente. Amazon, Americanas, Casas Bahia, Magalu, Mercado Livre, Submarino, Shoptime, Ponto Fio, Madeira. Estamos os principais. Os principais. E aí, com isso, e com e criamos o nosso próprio e-commerce também, né? O nosso site. Convido o pessoal a visitar, né? O nosso site. E a gente está aí na luta do marketing para a gente poder se tornar conhecido. O produto é muito inovador, mas eu quero saber qual é o feedback que os clientes têm dado sobre esse produto e quais as principais dúvidas. Afinal, a gente está falando de um país como o Brasil, que a linha branca mais vendida ainda é muito básica, muito simples, tanto no funcionamento quanto no design. Me conta qual é o feedback que vocês têm recebido e qual é o tipo de canal que vocês têm para falar com os clientes. Respondendo essa sua pergunta, no processo de desenvolvimento, ele se dá de uma forma onde você pega uma quantidade de peças, nós escolhemos aí na faixa de 100 unidades e instalamos, né? Antes, instalamos nos clientes, né? Escolhemos pessoas que tinham cooktops, tiraram seus cooktops e botaram o da Eletros Inteligentes, né? E fizeram a belíssima, como vocês fizeram, a gentileza
de testar para nós esses fogões. Passado o tempo, né, que já passado o tempo de teste, né, que foi aí na faixa de 6 a 8 meses, fomos ver o feedback, né? Chegamos lá assim, daí, vamos ver, para ver, fizemos as perguntas a esses clientes, né? E a grande maioria, ou melhor, a maioria não deixou tirar o cooktop. O feedback, de uma maneira geral, está sendo bem positivo. E o produto em si, já pegando o gancho da pergunta da Magda, em relação às dúvidas, é um produto extremamente fácil de entender, né? Como o próprio timer está no botão que você vai girar para ligar o cooktop, ele é um produto, digamos assim, autoexplicativo, porque a pessoa tem um botão com um timer, se ela tentar ligar o botão do timer sem acionar o timer, ela vai olhar, não vai permanecer o fogo ligado. E logo em seguida ela já consegue ligar o timer no tempo desejado e ele fica ali justamente o tempo que se programar, né? Até o máximo de 1 hora, que é que a gente entende que atende a necessidade, né, de clientes. Do dia a dia, pelo menos, né? Como é que foi a influência do Francimar na vida dela, né, na infância, na adolescência, e se a opção de estudar engenharia foi em função dele? Boa. Então, somos em 2 irmãs, então na verdade, eu tenho uma irmã mais velha, 2 anos mais velha, e minha mãe é fisioterapeuta, então ela é as duas da área da saúde, a Luísa foi para medicina, e meio que uma puxa do pai sempre fui eu, assim. Mas, assim, até um pouquinho parecida, né? São bem Quase parecidos. nada. Mas, assim, naturalmente, eu acabei tendo uma afinidade maior com a área das exatas. Naquela época de ensino médio, para decidir o que fazer do vestibular, eu fiz um processo pedagógico para identificar, né, habilidades, o que eu ia me sentir melhor me vendo no futuro fazendo, né? E acabou caindo justamente para engenharia de produção. Então, eu fui fazer engenharia de produção elétrica na Federal. A parte do elétrica, confesso que o chuveiro puxou um pouquinho, porque como eu sempre estive envolvida, eu gostava de, nas minhas férias, ir para a empresa, né, para a antiga empresa, que era a Thermosystem, eu gostava daquele ambiente industrial. Então, aquilo, para mim, era natural. Então, teve, sim, uma influência positiva, né, que me fez perceber que eu gostava daquilo. Então, aí eu fui, né, fazer meu currículo acadêmico, digamos assim. Então, eu fiz a engenharia de produção, depois eu fiz algumas MBAs, depois eu fiz o mestrado também focado em engenharia de produção, lá na Federal. Tudo buscando, assim, tem a ver com a área da engenharia elétrica, que é o do meu pai, mas, ao mesmo tempo, eu puxo para um pouco mais a vertente da produção, que tem muita questão administrativa, né? Hoje em dia, o engenheiro de produção, ele vira o grande gestor, né, do processo, muitas vezes da própria parte, tanto industrial como da empresa em si. A Laís contou a trajetória da irmã, que foi para a área da saúde como a mãe, e contou a trajetória dela, inspirada por você, talvez até geneticamente dotada pelo seu lado de gostar da parte quantitativa, foi fazer engenharia, ia para a empresa, se interessava. Você, Francimar, em que momento dessa história da Laís você teve um clique que disse: se um dia eu tiver um sucessor, essa sucessora será a Laís? Existiu isso em algum momento dessa história dela? Assim, eu diria que ele foi natural. Ele foi natural, assim. A Laís, ela vem na sua trajetória, né? Ela fez a engenharia, ela até começou 2 faculdades de engenharia e administração, aí depois ele disse, não, foca num, aí focou em engenharia, terminou engenharia. Depois ela fez o MBA, né? E depois ela fez o mestrado, e agora ela espera, agora termina a faculdade de administração, agora vai ser uma administração. Assim, ela já foi natural fazendo vamos supor, porque eu considero que tem que ter a base, né? A base teórica, né? Para você administrar uma empresa. Quando a gente trabalha com inovação, a gente
da Brilho, você quer mostrar que, né? Porque eu conheci a MP, hoje é Portugal, né? Isso. Então, assim, sempre evoluindo. Tem que evoluir. É um processo natural e tem que seguir. E muitas vezes temos que agregar novos personagens, né? E agora, na Elétricos Inteligentes, o novo personagem é a engenheira Laís. Ótimo. Muito bacana, né? Essa admiração, né, que o Francimar tem pela Laís. E eu queria perguntar para a Laís, assim, o que você mais admira, né, no Francimar, uma qualidade forte que você vê. E dizer uma coisa, que se você está assumindo e se ele está fazendo essa passagem, é por merecimento. Então, parabéns também por fazer a sua parte, né? Nada cai do céu. O que eu vejo assim, o grande diferencial dele é poder ver a inovação nas pequenas coisas, né? Às vezes a gente olha ali um negócio simples, ele já está pensando assim, nossa, mas dá para bolar já agregar alguma coisa para já montar um dispositivo eletrônico que já vai virar um produto. Então, assim, ele tem essa inquietude, ele é inquieto pensando sempre em alguma coisa diferente, né? Ele não se contenta com, tá bom, já está pronto, ele não para. A cabeça está sempre pensando em como inovar, em como gerar soluções, enfim, para todos os problemas, nesse sentido, assim, né? E a Laís, qual a principal qualidade dela? Eu disse essa capacidade, essa inteligência, né? Ela realmente, essa inteligência, ela tem uma inteligência, eu acho que no mínimo, pela minha conta, 10 vezes mais, e ela, lógico, como eu vim falando, ela desenvolveu isso ao longo do tempo, agregado a essas novas tecnologias que temos, né, na internet, né? Que eu sou um bebê aqui né? Então, assim, eu vejo que é a necessidade desse mundo atual, né? Quais são aí os desafios que vocês veem aí nesse processo de sucessão, né? E os benefícios, né? Dessa transição aí, né? De duas qualidades tão complementares, a meu ver. Então, num primeiro momento, né, quem estava à frente efetivamente do negócio era o engenheiro Francimar, e aí até que a gente começou a perceber que ele está num momento de vida que ele não precisa estar efetivamente à frente. Quem está com sangue no olho do negócio realmente, né, voar e deslanchar, realmente sou eu, o Paulo, né, que a gente está com os 30 anos que ele tinha lá atrás, quando começou a Thermosystem, né? E aí, identificando essa situação de uma maneira geral, ele começou a perceber que ele poderia passar o bastão, não efetivamente ficar à frente, mas poder fazer um processo de transição, né? E até assim, digamos assim, ele percebeu que estamos preparados, digamos assim, preparados, a gente nunca vai saber se está efetivamente preparado, mas a gente está disposto a tentar, né? Até que no final ali no ano passado ele falou, não, ó, acho que já está preparada, vamos fazer a transição, quem vai tocar efetivamente vai ser tu. Digamos assim, eu vou ser um mentor, né? Um consultor para estar aqui para te tirar todas as tuas dúvidas, porque a gente sempre tem dúvida, né? Eu tenho que tomar uma decisão. Às vezes a gente quer perguntar para os nossos conselheiros para saber, me ajuda a tomar essa decisão, não quero tomar essa decisão sozinha, né? Então, isso me deixa tranquila, o fato de que eu estou tomando a frente do negócio, estou à frente do negócio, mas numa tranquilidade de saber que ele pode estar lá fazendo, né, o esporte dele, curtindo enfim, um momento de férias, talvez com os netos, minha irmã, né, nós temos sobrinha, eu tenho sobrinha. Então... Ficou muita coisa bonita aqui dessa nossa entrevista. Eu queria só resumir alguns pontos para partir para as considerações finais de vocês. Ficou valendo a questão do Francimar ter essa mente criativa e sempre inovadora. Então, sempre procurar soluções práticas para problemas do dia a dia.
porque, no fundo, a vida é feita de momentos e do dia a dia, não é feita sempre de grandes teses filosóficas, né? Depois, ele contou para a gente que a esposa dele e ele nunca criaram meninas como meninas, isso é fundamental, e nem como meninos, e sim como seres humanos que tinham que estar completamente preparados para a vida. Conhecimento é tudo. Conhecimento para meninas promove independência financeira, que promove a independência feminina. Então, isso é um ponto importantíssimo. Uma outra consideração que foi feita é a questão de se fazer o que se gosta. Então, ambos, Laís e Francimar, a gente olha para vocês e vê o brilho nos olhos lá de quando eu descrevi a Eletros Inteligentes. Ambos, pai e filha, têm esse brilho nos olhos. Depois, a transição está sendo feita, espero que sim, mas o Francimar disse que sim, de forma muito suave e sem muito pensamento. Claro que em algum momento vai ter que se dar uma forma a isso, criar um conselho de administração, onde esse pai que está sentado lá atrás do ônibus, ele passa a ser o pai, o chefe do conselho. E ele é ouvido, em vez de telefonemas diários, ele é ouvido uma vez por mês, de acordo com a governança que vai ser estabelecida até para que a empresa cresça. Então, foram várias coisas que eu, pelo menos, aprendi com vocês e só tenho que agradecer. Eu queria, antes, né, do Márcio fazer algumas considerações também, eu queria só fazer uma pergunta muito simples. E como fica o convívio de pai e filha fora do ambiente da Eletros Inteligentes? Como fica, Laís? Como é que mudou? Essa dinâmica mudou? Vocês têm a mesma dinâmica? Como é que ficou? A gente percebeu num primeiro momento que os assuntos da empresa não paravam, né? Eles às vezes continuavam em casa, né? Um almoço, né? Um almoço na casa dos meus pais, enfim. E aí a gente combinou, então, não, ó, a gente precisa saber separar, para não ficar uma empresa infinita, digamos assim, né? Até porque muitas vezes problemas daqui, a gente chega lá e a minha mãe nem sabe do que se trata e aí não está no contexto, né? Então, a gente, até com auxílio, a gente chegou a ter um auxílio de psicóloga, por exemplo, que a gente acha que é sempre válido para auxiliar nesse processo, né? Porque dele como pai, trabalhando com a filha, que muitas vezes, né, ele brinca que eu sou o bebê dele até hoje, mas a gente cresce, a gente começa a ter as nossas próprias opiniões em relação a diversos assuntos, mas a gente procura saber separar, né? Inclusive o ambiente diz muito. Se a gente está em casa, a gente procura evitar, salvo exceções que eventualmente, mas aí é uma coisa combinada. A gente sai daquele ambiente totalmente com a família e vai, por exemplo, uma sala de reunião e decide alguma coisa. Mas, fora isso, a gente procura realmente separar os assuntos para que não vire uma bola de neve, né? Primeiro a família, e depois cai, porque a empresa tem muitos problemas. Aqui é uma coleção de problemas, né? Sim. Que precisam ser resolvidos ao longo do tempo. Então, visto isso, eu procuro tratar a engenheira Laís, né? Aqui nós estamos numa atividade, eu não sei, aqui está um pouco misto assim, um pouco de pai para filho, aqui está um pouco dos dois, mas não é esse o tema. Assim, ó, o que acontece? Eu procuro aqui dentro da empresa a engenheira Laís. Engenheira Laís, você tem que fazer a gestão. Engenheira Laís, eu falo engenheira Laís. Uhum. Para separar. Para marcar. E lá na minha casa, ela é o bebê. E assim, que eu pego assim, claro, que eu pego. sempre. Porque lá vai ser sempre o meu bebê, né? Então, assim, a gente procura, a parte física ficou dessa forma, assim, está sendo aprendizado, lógico, é um pouco diferente, né? Por mais que você se policie, é um pouco diferente, e a gente tem que aprender. Está sendo um aprendizado bem bacana, então, diria que está indo na sua batida, né? Mas às vezes é duro. E o nosso Márcio Búrigo, que já passou por tudo isso, eu acho que até a empresa da família dele está num estágio mais à frente em termos de governança. E aí, Márcio, Laís e Francimar estão no caminho certo?
Com certeza, eles já definiram alguns princípios, algumas regras de conduta, e isso é fundamental para um processo de sucessão. Então, o Francimar ele já fez uma escolha, ele falou, a minha prioridade aqui é a família, né? Existe um respeito entre eles muito bacana. Então, são princípios que você precisa ter para poder fazer um bom processo de sucessão. O restante, que é os 95%, é só a camisa, é a melhoria contínua, que é um processo que ele já vem no DNA também do Francimar, né? Então, é muita troca, e eu vi também essa abertura dos dois lados, né? Tanto do Francimar olhando a Laís e falando, poxa, ela é jovem, ela tem esse sangue novo, ela tem essa energia, como dela falando até em conselheiro, né? Ah, o Francimar aqui como conselheiro. A soma dessas duas potencialidades, ela gera um processo de transição muito bacana e usando essas forças de cada um. O Francimar, com os mais 30 anos que tem, né, de experiência, de poder dar esses conselhos, né, e essa energia jovem da Laís, e como ele bem colocou, ele deixou todas as portas abertas para ela ir, ela começou a construir o caminho. Então, e ela falou, pô, eu não parei por aqui, eu ainda estou estudando. Por quê? Porque não para, né? Antigamente tinha essa questão, você fazia uma faculdade ela para a vida toda. Então, como o Francimar bem exemplificou, com 17, 18 anos, você não tem maturidade, às vezes, para saber o que você vai querer para o resto da sua vida. Mas os tempos modernos, né, os tempos atuais, eles são de muita transformação, né? De você testar e ajustar e mexer esse caminho. No nosso caso, né, nós também estamos, muita gente olha e fala, poxa, que legal esse processo, né, mas é um exercício de muito tempo, né? O Francimar, assim como eu, joga tênis, e eu digo assim, você não pega uma raquete na primeira partida e sai batendo tudo quanto é bola, sacando bem, rebatendo, você tem que ir treinando, então eu acho que esse caminho ele está muito bem trilhado aí pelos dois. Parabéns e agradeço aí pelo convite aí de participar desse bate-papo aí gostoso. Eu te agradeço aí, Márcio Búrigo, nosso sócio aí em Santa Catarina. Agradeço, Francimar, Laís. Eu aprendi muito com vocês, muito obrigada. Eu acho que outras famílias vão aprender com essa entrevista, vão entender a importância do que o Márcio acabou de falar, dessa apreciação mútua das qualidades que nem sempre são as mesmas. E queria que vocês fizessem as considerações finais, começando com as meninas. Laís. Então, a gente que agradece, né, o convite. É sempre bom olhar para isso, para identificar assim, como está sendo, olhar para o processo e realmente entender, né? Porque muitas vezes no dia a dia a gente vai vivendo e não olha de uma maneira assim, com um olhar diferente. Foi ótimo. Obrigada aí também pelas dicas, né, e pelas considerações. A gente está aí na luta de ser empreendedor no Brasil, que não é uma tarefa fácil, mas a gente tem sangue no olho, que é continuar aí, porque a gente tem certeza do sucesso. É só persistir. Persistir, exatamente. Francimar, considerações finais. Foi muito bacana, muito legal participar e mostrar um pouquinho, né, desse processo que a gente está passando, está vivendo, né, muito intensamente. Dizer que, se você precisar de um fogão, compre um cooktop Timer System, da Eletros Inteligente. Ok. Fazer um marketing, Vamos deixar nosso site, né, o nosso link do site, Instagram. Sempre é bom conversar com você, né? De aprender com a Magda, né? Eu é que aprendo com vocês, de verdade. De verdade, a minha vida é um eterno aprendizado, de verdade. Todos os dias eu estou aprendendo. Eu tento só resumir o que eu aprendi aqui hoje para as pessoas capturarem, porque muitas vezes as pessoas escutam, fica no inconsciente, mas não fica claro. Eu tento sempre resumir tudo que eu aprendi com vocês e, claro, muito mais, só que eu resumi dentro da minha capacidade. O que a gente sai daqui hoje sabendo sobre inovação e sucessão, de pai para filha.